E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas, esse aqui é o canal Papo de Imagem e no vídeo de hoje, cara, eu vim te apresentar o módulo de organização de camadas. Vou te ensinar a organizar camadas, como é que elas funcionam, como você renomeia, como é que você faz grupos e eu vou te ajudar você a melhorar seus projetos, beleza? Seja bem-vindo à parte 2 do módulo 3. O módulo 3 é o módulo de Entendendo as Camadas do Photoshop. E aí, nessa aula 2 eu vou te ensinar a organizar a ordem das camadas. Então, para você participar dessa aula, preciso que você baixe aí os arquivos que eu deixei na descrição para você. Os arquivos são o curso de Photoshop 2020, né, que eu estou deixando aí. E dentro da pasta do curso vai ter uma pasta chamada Módulo 3, que tem esse arquivo aqui, ó. Entendendo as camadas. .psd. Esse arquivo é um arquivo do Photoshop, então preciso que vocês abram ele aí para a gente poder trabalhar aqui, beleza? Então eu estou aqui com a aba de camadas abertas, né? Eu fechei o restante dos outros painéis aqui, deixei aberto só o painel de camadas, que é para vocês entenderem melhor, para a gente focar aqui nele e nas nossas imagens, que é o que a gente está trabalhando aqui. Se o painel de camadas não estiver aparecendo para vocês, vocês podem vir aqui em Window, em Layers ou Camadas, né? E ele vai aparecer para vocês. Esse aqui é o nosso painel de camadas, né? Como eu já tinha dito. E aí, vocês podem ver que a gente tem uma ordem aqui, né? 3, 2, 1. Essa ordem é basicamente como é que a gente está visualizando as coisas aqui. Por exemplo, a imagem 3 ela está por cima da imagem 1. Vocês estão vendo aqui, ó? Se eu puxar ele, vai ficar sempre por cima da imagem 1. Então, basicamente é o seguinte, a forma como você organizar essa ordem aqui é a forma como vai aparecer os arquivos. Por exemplo, o 3 vai ser sempre o primeiro, o 2 o segundo e o primeiro vai ser sempre o último, entendeu? É de cima para baixo que funciona. E se você quiser inverter essa ordem, você também pode. Como é que você faz isso? Por exemplo, você quer colocar a camada 1, a camada 3 por baixo da 1. Você vai pegar aqui, ó, e vai arrastar. E aí você vê que a camada 3 está por cima, tá debaixo da imagem 1. A 2 você pode fazer a mesma coisa. E aí assim por diante, você pode inverter na ordem das coisas. No Photoshop é assim, você vai trabalhar com diversas imagens e aí você vai decidir a ordem, como é que elas vão ficar, o que vai ficar por cima, o que vai ficar por baixo e assim por diante. Aí agora você deve estar se perguntando, ah Lucas, e se eu quiser criar uma camada nova? Então, existem algumas formas de fazer isso. A primeira delas, você pode criar uma camada em branco. Então, como é que você faz para criar uma camada em branco? Por exemplo, você quer criar uma camada em branco que fique em cima da camada 1. Então você vai clicar na camada 1, vai vir aqui, ó, em Create New Layer ou criar uma nova camada nesse menu que vai estar aqui embaixo, tá vendo? Ó, minha setinha do mouse está aqui, o menuzinho está aqui, ó. Você vai clicar aqui, ó, e você vai criar uma nova camada por cima da imagem 1. E se você quiser criar uma camada por cima da imagem 2, a mesma coisa. Você vai clicar na imagem 2 e vai clicar aqui em criar uma nova camada. Aí, beleza, a gente criou essa camada aqui em branco. A primeira coisa que eu recomendo você fazer, toda vez que você criar uma camada, você nomeia essa camada, que é para você facilitar quando você estiver buscando ela. Por exemplo, você coloca aqui, cor. Toda vez que você quiser achar essa camada, você pode buscar ela aqui nesse painel e você vai saber essa camada aqui é a camada de cor. Aí você pode botar cor vermelha, cor azul, não sei. O que você quiser, luz, sombra, entendeu? E em uma camada em branco, você pode fazer o que você quiser com ela. Por exemplo, você pode mudar a cor, você pode mexer luz, mexer sombra, clarear, escurecer, entendeu? E uma camada em branco no Photoshop, ela é basicamente uma camada com pixels transparentes. Você que vai adicionar a informação nela, entendeu? Você vai adicionar o que você quiser a ela, sacou? Outra dica muito importante, galera, é quando você está trabalhando aqui no menu de camadas e você vem aqui numa pasta e adiciona uma imagem ao seu projeto,
ou adiciono um texto, o Photoshop automaticamente cria uma camada, como vocês estão vendo aqui, ó. A imagem que eu adicionei, que eu arrastei, com o mesmo nome, ela foi criada aqui com a camada nova, entendeu? A mesma coisa acontece para os textos. Por exemplo, eu cliquei aqui num texto e eu quero adicionar um texto, sei lá. Tá vendo aqui, ó, foi criada a camada de texto. Então, fica a dica aí para vocês se organizarem e sempre lembrar, adicionar nome às camadas para você não se perder. E como é que eu faço para trocar o nome da camada aqui no Photoshop, Lucas? Caso eu queira mudar o nome da camada, você está falando tanto para alterar o nome, como é que eu faço isso? Para você alterar o nome da camada, galera, é simples. Você vai vir aqui, ó, por exemplo, camada 1. Você clica no nome 2 vezes, ó, e ele vai abrir esse quadradinho aqui e tu digita o que você quiser. Por exemplo, tecido, de novo, papel. Então aqui você altera o nome e você pode adicionar o nome que você quiser, beleza? Aí, por exemplo, eu crio uma camada nova aqui em branco. Criei, e aí eu quero pintar aqui. O que eu faço? Vou clicar aqui, ó, pintura. Venho aqui no pincel, ó. Então você clica aqui no Brush Tool, ou aperta B no seu teclado. Você seleciona aqui o pincel que tu quer. Aqui, ó, você pode alterar o tamanho do teu pincel. Então, ó, você alterou o pincel. Aqui vão ter vários pincéis. Você pode selecionar se tu quer um suave, se tu quer um duro. Por exemplo, vamos botar um pincel suave. E aí, eu seleciono aqui a cor que eu quero. Então eu quero a cor preta, sei lá. Eu venho aqui, selecionei. E aí eu pinto. Como é uma camada em branco, galera, ela vai afetar toda a imagem. Se eu arrastar por toda a imagem, essa camada estiver por cima, ela vai afetar a imagem inteira. Entendeu? Toda a imagem vai ser afetada com isso. E, por exemplo, se eu estiver pintando aqui e eu quiser controlar a intensidade da pintura, né? Se eu quiser deixar ela mais transparente ou bem suave, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em opacidade. A opacidade ela serve para controlar a intensidade. Isso aqui é muito utilizado quando a gente está fazendo luz e sombra no Photoshop. Quando a gente está fazendo pintura de luz também e tal. Ó, vocês viram aqui que ficou bem suave. Se eu quisesse criar uma sombra, era só arrumar a opacidade, arrumar o pincel que eu estou usando aqui, que tudo daria certo. Aí, por exemplo, se eu quiser apagar essa camada aqui, eu não quero mais ela, como é que eu faço, Lucas? Tu vai vir aqui, ó, tu seleciona ela, tu aperta Delete no teu teclado e tu vai apagar a imagem. Ou tu pode vir aqui nesse menu e clicar na lixeirinha, entendeu? E vai deletar, vai perguntar aqui, você quer apagar? Quero. Então você apaga, beleza? Ah, Lucas, e se eu quiser voltar a imagem que eu apaguei? Como é que eu faço? Só tu apertar Ctrl Z no teu teclado, que ele vai recuperar a imagem que tu apagou, beleza? E caso você tenha apagado mais de uma coisa, por exemplo, você apagou o preto e você apagou a outra imagem, como é que você faz para voltar tudo? Você aperta Ctrl Z, 2 vezes. Se você estiver usando qualquer outra versão do Photoshop sem ser a 2020, tu vai ter que apertar Ctrl Alt Z para voltar isso tudo, beleza? Agora uma dica bônus, galera. Aqui do lado, ó, do nosso painel de camadas, tem essas barrinhas aqui, ó. Tá vendo? Meu mouse aqui tem essas barrinhas aqui. Se você clicar aqui, ó, tem um menu de camadas com várias funcionalidades que a gente vai explorar mais para frente, beleza? Então aqui essa é uma dica bônus, por exemplo, você quer criar uma nova camada, tem aqui, tu quer criar um grupo, mas isso aqui a gente vai aprofundar mais pra frente. Então não se preocupe, é só uma dica mesmo, beleza? Então vamos para a terceira parte agora do módulo 3, beleza? Eu espero de verdade que tu tenha curtido esse vídeo, cara. Se tu gostou, deixa o seu like, curte, compartilha, beleza? É muito importante isso pra mim. Me segue lá no Instagram se tu não segue ainda, velho. Me manda um direct lá, falar que tu veio pelo canal, velho, que eu vou ter todo o prazer de te responder, beleza? Vamos trocar uma ideia.